Fala galera, beleza? Professor Tércio aqui para fazer uma revisão para a segunda fase da FUVEST. Então, sem perder tempo, vamos para a resolução das questões. Vamos lá. Galera, a primeira questãozinha ela diz o seguinte, ó. Em competições esportivas, os atletas que alcançam as 3 primeiras posições são condecorados com as medalhas denominadas de ouro, prata e bronze. Contudo, na Olimpíada e na Paralimpíada de Paris, a composição das medalhas de ouro e de bronze entregues aos atletas descritas na figura 1 não correspondem ao que seus nomes sugerem. A medalha de ouro é apenas revestida com esse metal. A medalha de bronze, que deveria ser composta por 67% em massa de cobre e 33% em massa de estanho, possui outra composição. Então ele coloca aqui, ó, medalha de prata, ouro, tá? A massa de cada medalha dessa e coloca assim: os hexágonos cravados nas medalhas com símbolo olímpico são feitos de ferro. Para a resolução da questão, assuma que eles foram retirados das medalhas. A massa dos hexágonos das medalhas. A massa dos hexágonos não está considerada na massa das medalhas, beleza? E ele coloca aqui uma figurinha de uma pilha, tá? Coloca aqui os potenciais padrão. Aí você pode pensar, é um potencial padrão de redução ou um potencial padrão de oxidação? Como os elétrons estão antes da seta, significa então que são potenciais padrão de redução, porque os dois elementos aqui, tanto o ouro mais 3 como a prata, estão reduzindo, tá? E vamos lá. Item A. Preencha no quadro a seguir qual deveria ser a massa de cada um dos metais, cobre e estanho, em uma medalha olímpica de 437 gramas para que ela fosse de fato de bronze. Ó, veja, aqui ele disse que tem 67% de cobre e 33% de estanho, tá? Então, o que é que você poderia fazer? Como é que eu iria descobrir aqui a massa de cobre? Ora, basta você pegar aqui, ó, basta você pegar 437 e multiplicar por 67 sobre 100, 67%, tá? Isso aqui, galera, eu já fiz essa continha. Vai dar 292,79 gramas, tá? Então, aqui, ó, 292,79 gramas. Pessoal, como ele disse que a medalha era composta aí de cobre e de estanho, o que falta para 237 aqui vai ser justamente a massa de quê? De estanho. Então, como é que eu descubro aqui o estanho? Ora, bem simples. É só você pegar o 437 e subtrair aqui de 292,79. Isso aqui, pessoal, vai dar 144,21 gramas. Vamos anotar aqui, 144,21 gramas. Lembrando que esse valor corresponde a 33% daquela massa, tá? Que o texto não dá essas informações lá em cima. Beleza, pessoal? Aí vamos para cá. Vamos ver o que é que ele pergunta no item B. No item B ele diz assim, ó, considere que a ginasta Rebeca Andrade, condecorada com as medalhas de ouro e de prata em Paris, decide utilizá-las para construir uma pilha. Para isso, ela retirou o hexágono de ferro das medalhas e esquematizou a pilha mostrada na figura 2. Está aqui a figurazinha 2, tá, pessoal? E a questão até coloca para a gente essa nova figurazinha aqui, ó. Vamos deixar ela bem aqui, tá? Aumentar um pouquinho. Massa. Aí vamos para cá. Sabendo que a atleta dispõe de soluções de AgNO3 e AuNO3, ambas com concentração de 1 mol por litro, certo? Complete a figura a seguir em qual compartimento cada solução deve ser adicionada para que a pilha funcione. Com a pilha funcionando, indique qual metal se deposita sobre qual medalha. Pessoal, vamos lá. Toda vez que você vai construir uma pilha, tá certo? Você pode pensar da seguinte maneira. Se aqui eu tenho o metal ouro, eu tenho que colocar aqui nessa solução uma solução de um íon, tá? De um sal que também contém ouro. Então, no caso aqui, ó, a questão me deu, é o AuNO3
3, beleza? E na medalha de prata aqui, nós vamos ter o AgNO3, nitrato de prata. Beleza? Tranquilidade pura. Agora vamos lembrar o seguinte, ó. Na pilha, pessoal, onde ocorre o processo de deposição? Uma dica que eu adoro quando eu estou resolvendo questão de pilha é assim, ó, ano certo para recuperar. O que é que essa dica me dá, tá? Ó, que em uma pilha o ânodo é o polo negativo, onde ocorre a oxidação. E o cátodo é o polo positivo, onde ocorre a redução. Beleza. Se eu chegar para ti, lembrando, os elétrons sempre vão do ânodo para o cátodo, tá? E outro detalhe, se eu chegar para ti e disser assim, imagine um portão da sua casa todo oxidado. Tu imagina um portão novo ou um portão todo corroído? Provavelmente na tua cabeça vem um portão todo corroído, caindo os pedaços. Então, o processo de oxidação gera o que nós chamamos de corrosão. E o que seria aqui o contrário da corrosão? O contrário da corrosão seria o quê? A deposição. Então, gente, a deposição ela ocorre no cátodo e a corrosão ocorre no ânodo. Como ele quer saber o metal, indique qual metal se deposita sobre qual medalha. Vamos para cá. Como é prata e ouro, olha o potencial padrão do ouro comparado com o da prata. O do ouro é mais 1,5 e o da prata mais 0,8. Ou seja, o ouro tende a reduzir porque ele tem um maior potencial de redução e a prata tende a oxidar. Como ele reduz, ano certo para recuperar. Ele é o metal, quem reduz é o metal presente onde? No cátodo e vai ser o polo positivo. Já quem oxida é o metal presente no ânodo e vai ser o polo que? Negativo da nossa pilha. Como nós sabemos que a deposição ocorre no cátodo, então o metal que se deposita vai ser o ouro, tá? E como é que ocorre isso? O AU, como é que eu sei que ele é mais 3? Porque o nitrato é menos 1. Se tem 3, menos 3, para dar 0 que tem que ser mais 3. Ou, simplesmente, pessoal, você pode notar aqui ó, que o ouro ele tem NOx aqui, nesse caso, mais 3. Então, como é que fica? O ouro mais 3, que estava presente na solução aquosa, ele ganha 3 elétrons e vai formar o ouro que? O ouro sólido justamente na superfície da medalha. Portanto, o ouro aqui é o metal que está sofrendo o processo de deposição. Beleza, galera? Tudo tranquilo, tudo de boa? Vamos para o próximo item, tá? O que é que o item C nos pergunta? Um dos problemas da obtenção de ouro é o uso indiscriminado de mercúrio pelo garimpo. Pessoal, mercúrio ele é um metal pesado, tá? E esse mercúrio ele tem a capacidade de dissolver o ouro e formar, tá, uma liga metálica chamada de amálgama. Só que tem um problema. O mercúrio ele é muito tóxico, tá? Ele afeta o sistema nervoso central porque ele é um metal classificado como metal pesado. Lembrando que metal pesado não é um metal que tem elevada massa. São esses metais que podem causar problemas à saúde, tá? Nesse processo, 3 gramas de mercúrio dissolvem 1 grama de ouro. 3 gramas de mercúrio dissolve 1 grama de ouro. Beleza. Para formar um amálgama. O ouro é purificado aquecendo o amálgama e evaporando o mercúrio. Considerando que cada tonelada de sedimento de determinado rio contenha 8 gramas de ouro, qual a massa de sedimento necessária para extrair 6 gramas de ouro? Qual a massa? Primeira pergunta que ele faz aqui, ó. Qual a massa de sedimento necessário para extrair 6 gramas de ouro? Aqui. Assumindo que 60% do mercúrio evaporado para a produção dessa medalha alcance um corpo d'água com 6 milhões de litros. 6 milhões de litros. 6 milhões de litros, tá? Que a legislação brasileira adota a concentração de 1 vezes 10 a menos 6 gramas
de mercúrio por litro como limite, esse corpo d'água seria considerado próprio para o consumo em relação ao mercúrio? E apresente os cálculos. Galera, vamos para cá. Primeira parte, a gente tem que descobrir, tá? A primeira pergunta que foi feita é qual a massa de sedimento necessária para extrair 6 gramas de mercúrio. Então, ele disse aqui, tá? Que estão presentes aí 8 gramas. Vamos responder a primeira perguntinha aqui, tá? Ó, nós temos 8 gramas de ouro, tá? De AU em uma tonelada. Em uma tonelada aqui em uma tonelada de sedimento, tá? Vou botar assim, uma tonelada de sedimento, beleza? Só que na medalha nós temos, na verdade, 6 gramas de ouro. Qual vai ser a quantidade de sedimento produzido aqui? Fazendo essa continha, tá, pessoal? Isso aqui vai dar 0,75 toneladas ou 750 quilogramas aí de sedimento, beleza? Então, vamos para cá. Agora ele me perguntou a concentração de mercúrio. Então, vamos aqui fazer a concentração do mercúrio, tá? Meu passo aqui. Primeiro passo, a questão te afirma no texto, tá? Que a cada 3 gramas, deixa eu só melhorar esse 3 aqui, tá? A cada 3 gramas do mercúrio, que é o Hg, nós iríamos conseguir aqui, ó, dissolver 1 grama do ouro, beleza? Entretanto, para construir uma medalha, a gente viu no texto que são necessários 6 gramas do ouro. Então, quanto vai ser essa massa aqui de mercúrio? Essa massa de mercúrio, pessoal, 3 vezes 6, vai dar 18 gramas de mercúrio. Mas ele disse, pessoal, que somente 60% do mercúrio é evaporado para a produção da medalha que alcance um corpo d'água, tá? Então, esse aqui foi o nosso primeiro passo. Segundo passo, se 18 gramas aí é o total, quanto seria desses 18 gramas o que é evaporado? Que é quanto, segundo a questão? Ele disse que é 60%. Então, vou multiplicar isso aqui por 60 sobre 100. Chegamos aqui, então, em 10,8 gramas do ouro, não, do mercúrio, tá? Do Hg. Só que ele disse que isso aí está presente em 6 milhões de litros, tá, pessoal? 6 milhões de litros. Então, o que é que você faria? Quanto vai dar a concentração? Ó, lembrando que a concentração que ele está me dando é em gramas por litros, tá? Eu já tenho a quantidade de gramas, vou dividir pelo volume em litros. Então, qual vai ser essa concentração de mercúrio, que é o Hg aqui, no final? Ora, a massa de mercúrio que vai ser evaporada na produção de uma medalha, 10,8 gramas. 6 milhões de litros, 6 vezes 10 elevado à sexta litros. Lembrando que isso aqui vai dar em gramas por litro, tá, pessoal? Fazendo essa continha, você vai chegar aqui em aproximadamente 1,8 vezes 10 elevado a menos 6 gramas do mercúrio, que é o Hg, por cada o quê? Litros. Vamos lá. Ele disse que a legislação só permite ter 1 vezes 10 elevado a menos 6. E a concentração deu 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. Ou seja, ela não está própria para o consumo. Está acima do limite. Se está acima do limite, pessoal, ela está imprópria para o consumo. Portanto, imprópria para o consumo. Para o consumo. Beleza, galerinha? Tudo de boa, tudo tranquilo? Então, respondemos a nossa primeira questãozinha. Vamos dar uma olhadinha agora na segunda questão. A segunda questão ela diz o seguinte, ó. A água contendo concentrações superiores a 150 mg por litro de cálcio e magnésio é chamada de água dura.
que é imprópria para algumas aplicações domésticas e industriais, pois esses íons reagem com o sabão formando sais insolúveis. Tá aí, pessoal. Então, primeiro, a formação desses sais insolúveis aqui impede o perfeito funcionamento de quem? Do sabão. Tá? Outro problema associado é porque a formação desses sais insolúveis formam incrustações nas tubulações. Então, a água dura pode causar entupimento de tubulações, beleza? Para evitar esse contratempo, alguns processos de tratamento de água envolvem a adição de reagentes químicos para precipitação do cálcio e do magnésio. Pessoal, precipitação é uma reação onde eu formo um sólido insolúvel. Um precipitado é um sólido com baixa, tá? Solubilidade. Beleza? Aí vamos lá. Avaliando as 3 situações distintas a seguir, responda. Ele me dá uma tabelinha aqui, pessoal, com o KPS, tá? Que é o constante do produto de solubilidade. Se você notar, ó, como cálcio e magnésio têm o mesmo NOx, tá? Por exemplo, vou te dar só para você ter uma noção. O cálcio, fosfato de cálcio, por exemplo, é o Ca3PO4, 2. E o fosfato de magnésio é o Mg3PO4, 2. Ou seja, eles vão formar as mesmas quantidades de íons em solução. Portanto, eu posso pensar da seguinte maneira: aquele que tiver o menor KPS vai ser o menos solúvel, beleza? Então, tu pode pensar aqui, ó, nesse caso, quando forma a mesma quantidade de íons aqui, tu vai pensar da seguinte maneira: quanto menor for esse KPS, menor também vai ser a solubilidade desse sal. Solubilidade. Beleza. Então, vamos para cá. Ó, aqui ele te deu umas tabelinhas com os KPS, tá? De diferentes compostos. Por exemplo, fosfato de cálcio é o Ca3PO4, 2. Fosfato de magnésio, Mg3PO4. Vamos lá, cara. Acho que a gente não vai precisar exatamente desses caras não, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Para o tratamento da água dura, dispõe-se dos seguintes compostos: fosfato de sódio, carbonato de sódio, NaOH e o Na2SO4. Qual deles seria utilizado em menor quantidade em mols para o tratamento da água dura? Pessoal, se você notar, você vai pensar da seguinte maneira: o cara que forma o sal menos solúvel é o que eu preciso adicionar menos para que ele precipite esses sais. Deixa eu ver se eu consegui entender. Note que o fosfato de cálcio e o fosfato de magnésio, eles são os compostos aqui com menor KPS e, consequentemente, os menos solúveis dentro dos descritos aí, tranquilo? Então, qual desses sais tem o fosfato? Opa, o fosfato de sódio. Beleza? Então, nesse caso, eu devo adicionar aqui, ó, quem? O fosfato de sódio, o Na3PO4. Por quê? Esse cara vai colocar no meio, além do Na+, tá? 3 Na+, ele coloca também o PO4 menos 3. Que quando esse PO4 menos 3 entrar em contato com o cálcio mais 2 e com o magnésio mais 2, ele vai formar os sais menos solúveis. Então, no caso aqui, tá? A substância dentre as citadas aí que melhor seria utilizada aí seria o fosfato de sódio, tá certo? Lembrando que o nome desse sal é fosfato de sódio. Fosfato de sódio. O que ele formaria? Os sais menos solúveis com esses dois íons, tá? Tanto com o cálcio mais 2 quanto com o magnésio mais 2. Um possível procedimento usado na retirada de íons cálcio e magnésio da água consiste em adicionar cal até saturar a solução. Posteriormente, adiciona-se carbonato de sódio, que é o Na2CO3. Com esse procedimento, qual íon será primeiro retirado?
Escreva a fórmula química dos precipitados formados. Aqui ele pediu os precipitados formados, né? Então, vamos lá, pessoal. Se ele vai colocar cal, o cal, também conhecido como cal virgem ou cal, ele vai interagir com a água e vai dar origem ao CaOH2. Certo? CaOH2. Esse cara, ele vai fornecer para o meio, tá? Aumentar no meio a concentração de OH-. Então, um dos precipitados formados é justamente esse, o CaOH2, tá? Esse cara ele tem uma baixa solubilidade, ele é pouco solúvel. Ele vai se formar o sólidozinho aqui. Só que ele perguntou qual foi o que é primeiro formado. O primeiro formado, pessoal, é aquele que tem o menor KPS. Por que o menor KPS? Vamos para cá. Como aqui eu tenho magnésio nessa água, tá? Magnésio mais 2, quando ele interagir com essas hidroxilas que foram formadas aí pelo cal, ele vai formar o hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, beleza? E também em pouco solúvel. Só que qual vai ser formado primeiro? O que vai ser formado primeiro é aquele que é o menos solúvel, ou seja, o que tem o menor KPS. Analisando aqui, ó, o hidróxido de cálcio KPS é 10 elevado a menos 6 e do hidróxido de magnésio elevado a menos 11, ou seja, primeiramente eu formo o sal menos solúvel. Nesse caso, o sal não, né? O hidróxido, a base menos solúvel. Então, primeiramente vai ser formado o MgOH2. Beleza? Tudo tranquilo? Aí vamos lá. Item C. O item C ele me pergunta o seguinte, ó. Considere uma caixa d'água com 10.000 litros de água contendo 150 miligramas por litro de cálcio. Qual a massa de Na2CO3 em quilogramas que deve ser adicionada para que a concentração de cálcio mais 2 reduza a 70 miligramas por litro? Pessoal, primeira coisa, tá? Eu tenho que primeiramente aqui, ó, tenho que primeiro aqui ver quanto eu quero retirar desse cálcio. Note, ele tinha 150 miligramas, tá? Por litros. A cada litro, tá? 1 litro. Se eu multiplicar isso aqui por 10.000 litros, tá? Cortar litros com litros, tá? Vai dar uma massa em miligramas. Só que presta atenção, mili é 10 a menos 3, então eu vou cortar esse mili com esses 3 zeros. Ou seja, aqui o total eu tenho 150, 1.500, na verdade, gramas de cálcio. Pronto. Só que no final, ele me disse que é para restar só 70 miligramas a cada 1 litro. Só que eu vou multiplicar mais uma vez pelos 10.000 litros aí, né? Que é o volume. Lembrando, mesmo raciocínio, ó, litro vai embora com litro. Vou cortar esses 3 zeros com esse mili, tá? Porque, pessoal, o mili é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3, tá? Então, vamos para cá. No final, vai sobrar, eu quero que sobre aí, tá? Segunda questão, 700 gramas de cálcio mais 2. Opa, então quanto foi retirado? Se você fizer essa diferença, dá 800. Esses 800 gramas de cálcio mais 2 é o que foi retirado. É o que foi retirado do meio aí. Tranquilo? Aí vamos para cá. A questão quer que eu chegue aqui e diga a quantidade de carbonato de sódio que foi utilizado. Vamos para cá. Se você interagir o cálcio mais 2 com o carbonato de sódio, que é o Na2CO3, isso aqui vai formar o carbonato de cálcio, que é insolúvel, CaCO3, tá? Esse cara é insolúvel, sólido, mais aqui 2Na+. Beleza? Então, a proporção, ó, aqui é de 1 mol do cálcio mais 2 para 1 mol do carbonato. Beleza? 1 mol do cálcio tem 40 gramas. E
1 mol do carbonato de sódio tem 106 gramas. 106 gramas por mol, tá? Só que eu quero tirar aqui 800 gramas do cálcio. Quanto vai ser a massa desse cara aqui necessária para esse processo? Fazendo essa regrinha de 3, tá, pessoal? A massa de carbonato de sódio vai dar 2.120 gramas, tá certo? 2.120 gramas do carbonato de sódio, tá? Vou até anotar aqui, ó. De aqui Na2 CO3. Beleza, galera? Tudo de boa, tudo tranquilo. Segunda questãozinha respondida aí. Vamos embora para a terceira questão. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Pronto, agora está dando para ler a questão de maneira bem adequada. Vamos para cá. Ó, no mergulho autônomo, utiliza-se cilindro contendo mistura de gases comprimidos, que são inspirados pelo mergulhador e expirados para o ambiente, na forma de bolhas. Um risco associado a esta prática é a embolia causada pelo acúmulo de gás nitrogênio nos tecidos do corpo quando este gás é respirado em pressões parciais elevadas por longos períodos. A embolia pode ser evitada planejando-se a profundidade e o tempo do mergulho. Respirar nitrogênio a uma pressão de 1,58 atm por 10 minutos não prejudica a saúde. Então, 1,58 atm por 10 minutos não prejudica a saúde. O tempo de mergulho pode ser aumentado empobrecendo a mistura gasosa do cilindro com nitrogênio e enriquecendo com gás oxigênio, até a pressão parcial de 1,5 atm aí de oxigênio, pois acima desse valor passa a apresentar caráter tóxico. Considerando que a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm e que a cada 10 metros, a cada 10 metros da coluna de água, a pressão aumenta 1 atm. Responda. Vamos para cá ver o que é que ele quer. Ele pede para a gente considerar a constante universal dos gases 0,082, tá? atm por litro Kelvin mol. Transformar em Kelvin é só somar com 273 e a massa molar do oxigênio igual a 32. Vamos lá. Um cilindro de mergulho com 12,3 litros de capacidade foi preenchido apenas com oxigênio a 140 atm a 27 graus Celsius. Qual a massa de oxigênio presente nesse cilindro? Pessoal, eu gosto muito de trabalhar com o PV igual a NRT da seguinte maneira. PV igual a N vezes R vezes T. É a equação de Clapeyron, tá? Primeira coisa, ele quer uma massa, né, pessoal? Então, como é que dessa fórmula eu consigo tirar uma massa? Você pensa assim, a pressão vezes o volume. Número de mols, pessoal, o N, que é o número de mols, ele é igual ao quê? Ele é igual a massa dividido pela massa molar, vezes R vezes T. Se eu quero descobrir a massa, que eu vou isolar essa massa. A massa, então, vai ficar igual ao quê? Vai ser igual a pressão vezes o volume vezes a massa molar, dividido por R vezes T. Top demais! Agora, pessoal, tu tem tudo o que precisa para responder a questão. Qual vai ser essa massa de oxigênio que nós temos aqui? Vamos para cá. A pressão é 140 atm. Vamos lá, o volume é 12,3 litros. A massa molar do oxigênio, a questão te deu, é 32. 32. O R é 0,082. E a temperatura? Ora, é 27 mais 273. Por quê, pessoal? Nunca que você usa essa temperatura em graus Celsius. E eu te digo por quê. Olha para a constante. Na constante dos gases, a temperatura está expressa em Kelvin. Então, ela tem que estar em Kelvin aqui, tá? Fazendo isso, essa massa de oxigênio vai ser igual a 2.240 gramas de O2. Tudo tranquilo, pessoal? Questãozinha bacana, questãozinha legal. Primeiro item de boaça. Vamos embora para a próxima questão. Próximo item, né?
Ó, o próximo item ele diz o seguinte: considere um mergulho de 10 minutos a uma profundidade constante, utilizando-se um cilindro contendo apenas nitrogênio e oxigênio. Sabendo que o mergulho foi realizado no limite imposto pela toxicidade do O2, ou seja, a pressão de O2 no máximo aí 1,4, e pelo risco de embolia por N2, que é a pressão aí 1,58 atm. Qual a profundidade do mergulho e qual a composição percentual em mol da mistura gasosa do cilindro do mergulhador? Desconsidere o tempo aí, tá? Então, primeiro passo, pessoal, aqui, ó, você vai fazer da seguinte maneira. Se uma pessoa mergulhou, tá? Como é que eu sei a pressão aqui embaixo? Vou mostrar aqui essa figura para vocês. Como é que eu sei essa pressão aqui embaixo, aqui, ó, nesse pontinho que eu coloquei? É só você somar a pressão atmosférica mais a pressão que a água causa na pessoa. Se está em equilíbrio, essa pressão, a soma dessas duas pressões, vai ter que ser igual à pressão dos dois gases que estão lá embaixo, tá? Então, voltando para a nossa questãozinha de cima aqui, tá? Voltando para a nossa questãozinha de cima. Ora, a pressão atmosférica mais a pressão exercida pela água, ela vai ser igual à pressão lá embaixo do oxigênio mais a pressão do gás, o quê? Nitrogênio. Que está em equilíbrio, tá, pessoal? Vamos para cá. A pressão atmosférica é 1 atm, beleza? Eu quero saber qual é a pressão da água, porque a partir disso eu descubro a profundidade dele. Qual vai ser a pressão da água? A pressão do O2 é 1,4, mais a pressão do N2, que é 1,58. Então, galera, fazendo aqui a pressão que a água exerce é igual a 1,98 atm. Beleza, como é que eu descubro a profundidade? Como é que eu descubro aqui a profundidade, tá? Nós sabemos que a cada 10 metros de profundidade, a pressão vai ser 1 atm, né? Aumenta 1 atm. Se a pessoa só de água tem sobre ela uma pressão de 1,98 atm, qual vai ser aqui essa profundidade? Essa profundidade aqui, pessoal, ela vai dar 19,8 metros. Pronto. Descobrindo a pressão da água, eu consigo descobrir a profundidade. Mas esse item ele também, pessoal, me fez outra pergunta, né? Foi perguntado aí também qual era a porcentagem de cada um desses caras aí, tá? Só que tem um detalhe aqui que é importante, tá? Olha o que é que o item me pergunta. O item me pergunta o seguinte, ó. O item me pergunta qual a composição percentual da mistura de gases no cilindro. Isso aqui, né? Galera, se você notar no PV igual a nRT, ó, a pressão ela é diretamente proporcional ao número de mols. Então, se eu tiver a relação das pressões, eu vou ter a relação dos números de mols. Tá certo? Então, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Você vai fazer o seguinte. Como é que vai ser? Como é que eu descubro aqui a razão, a porcentagem aqui, ó, do oxigênio? Ora, é só você dividir a pressão do oxigênio, que é quanto? 1,4. Dividido pela pressão total aqui, ó, que vai ser 2,98. Essa relação entre as pressões é a mesma coisa que a relação em número de mols, porque pressão e número de mols são diretamente proporcionais, segundo a equação de Clapeyron. Se eu multiplicar por 100 aqui, nós teremos quanto? Nós teremos aproximadamente 47%. Ora, então a porcentagem em número de mols aí do nitrogênio vai ser o que falta para 100, que é quanto?
53%. Então, essa aqui é a primeira pergunta, tá? Ó, essa daqui foi a nossa primeira pergunta do item B. E essa aqui foi a nossa segunda pergunta do item B. Beleza? Aí, vamos embora. Item C aqui. Só baixar essa questão 4 para que a gente tenha espaço para fazer aqui o nosso item C da melhor forma daquele modelo, tá? Vamos subir aqui. Ó, acho que aqui fica melhor de ver. Considere um mergulho descrito na figura a seguir, no qual a pressão dos pulmões é 2,8 atm. 2,8 atm, tá? E ele diz o seguinte, um minutinho. Ele diz o seguinte, ó. E a temperatura é de 7 graus Celsius. Temperatura de 7 graus Celsius. Sabendo que o cilindro está preenchido com uma pressão de 140 e que o volume inspirado pelo mergulhador é de meio litro e é igual ao volume expirado, qual será o volume de ar consumido do cilindro a cada inspiração? Assuma que nesse processo a temperatura do gás se mantém constante em 7. Opa! Se a temperatura está constante, isso significa que é uma transformação o quê? Isotérmica. Transformação isotérmica, pessoal, é também conhecida como o quê? Como a lei de Boyle. Beleza? E como é que é essa fórmulazinha aqui da lei de Boyle? A pressão no início vezes o volume no início é igual à pressão 2, que é a pressão final, vezes o volume 2, que também é o volume final. Beleza? Ó, qual será o volume de uma bolha de ar expirada quando ela atinge a superfície numa pressão de 1 atm na temperatura de 27 graus Celsius? Tá, pessoal? Então vamos para cá. Ó, ele quer saber o volume de ar inspirado. Dentro do cilindro, a pressão é 140, tá? Eu quero saber qual o volume desse ar de dentro do cilindro que vai ser inspirado. Com a pressão de 2,8 atm, tá? Vezes o volume que é inspirado, que é meio litro. Meio litro. Esse volume 1 aqui, pessoal, já fiz essa continha. O volume que é expirado aqui, tá? É 0,01 litros, tá? Esse aqui é o volume retirado de dentro do cilindro, tá? Mas a questão não terminou. Ela me pediu um volume de uma bolha, tá? Lembrando que se a bolha foi liberada aqui embaixo, primeira pergunta, segunda pergunta do item B. Se a bolha foi mantida aqui embaixo, a pressão, quando ela foi liberada, era a pressão do mergulhador, que era 2,8, tá? ATMs. O volume dessa bolha foi o volume inspirado aí, que é quanto? 0,5 litros, porque a questão diz que o volume inspirado é o mesmo do volume expirado. Então, se ele está inspirando meio litro, ele está expirando meio litro, tá? E a temperatura lá embaixo, a temperatura não era 7 graus Celsius, ou seja, 280 Kelvin, tá? Lembrando que eu cheguei nesse 280 porque eu somei isso aí com mais 273. Aí vamos para cá. A pressão 2 vai ser igual a 1 atm, que é lá em cima, tá? A temperatura 2, a questão diz que é 27 graus Celsius, 27 com mais 273 vai dar 300 Kelvin. E eu quero saber qual vai ser o volume 2, que é o volume dessa bolha lá em cima. A gente vai aplicar a equação chamada de equação geral dos gases, ou como muitos conhecem, pivete 1, pivete 1 igual a π vet 2. Aí vamos para cá. Pivete 1 é 2,8 vezes o volume, que é meio litro, vezes a temperatura, que é 280. A pressão final aqui, ó, vai ser 1 atm. Eu quero saber quanto é esse volume 2 numa temperatura 2 de 300. Quanto vai ser aqui, pessoal? Esse
volume 2 aqui. Esse volume 2, ele vai dar igual a 1,5 litros. 1,5 litros. Então, esse é o volume da bolha, tá, pessoal? 1,5 litros. Beleza, gente? Tudo de boa. Vamos embora sem perder muito tempo. Vamos para a próxima questão, que é a questãozinha 4, ó. Olha o que a questão 4 nos diz, tá? A geração de eletricidade limpa, barata e constante é algo essencial para o desenvolvimento sustentável. Dispositivos eletrônicos portáteis funcionam, em geral, com baterias químicas, que precisam ser constantemente recarregadas e têm vida útil e limitada, né? Uma alternativa promissora para a substituição de baterias químicas em dispositivos portáteis vem surgindo com o desenvolvimento de baterias nucleares, como mostradas na figura 1, construídas por emissor de radiação beta. Como níquel é um níquel e um semicondutor. A energia da radiação, tá? Beta excita os elétrons do semicondutor, criando lacunas onde antes havia elétrons. Esses pares de lacunas, elétrons, geram uma diferença de potencial que pode ser aproveitada na forma de eletricidade. Ele coloca assim, note e adote. No item A, considere que as placas têm a mesma espessura e que a massa do elétron é 10 elevado a menos 30 kg e, portanto, pode ser desprezada. Então, no item L diz o seguinte, ó. Sabendo que a capacidade de blindar a radiação de um material está relacionada à sua densidade, como mostrado na figura 2, e que o revestimento da bateria é feito de aço inoxidável, cuja densidade é 7.500 kg por cada metro cúbico. Explique se a utilização dessa bateria deixará o usuário exposto a algum risco radiológico. Galera, a questão falou aí, durante o texto, que é emitido partículas betas, né? Para a partícula beta ser barrada, ele precisa aqui de uma placa, por exemplo, de alumínio, que tem uma densidade de 2.700 kg por metros cúbicos. Já a densidade do aço é bem superior à do alumínio, que já consegue barrar a partícula beta. Por isso, pessoal, o uso dessa bateria não causa risco, tá? Não causa risco. E ele pede para a gente explicar o porquê, pois a densidade do aço é suficiente para barrar as partículas beta. Para barrar as partículas beta. Beleza? Aí vamos para cá. Desenhe a evolução ao longo do tempo do número de átomos de níquel e de cobre presentes em uma bateria nuclear, sabendo que o cobre é o isótopo estável. É um isótopo estável. Pessoal, ó, à medida que a bateria vai funcionando, o níquel vai se convertendo aí, tá? No cobre, beleza? Então, o que é que acontece? Quando o tempo vai passando, à medida que o tempo passa, a quantidade de níquel tende a diminuir, beleza? Já a de cobre, por estar sendo formada e estar sendo mais estável, ela vai aumentando, tranquilo? Então, os dois gráficos ficariam mais ou menos dessa maneirinha aí que eu coloquei para vocês. E o item C disse o seguinte, ó, assuma que essa bateria é operacional até 75% da quantidade de níquel estejam consumidos. Qual a vida útil? Separei.
Qual a vida útil da bateria em anos, sabendo que o tempo de meia-vida do níquel é de 100 anos? E a massa da bateria aumenta e diminui ou se mantém constante ao longo do uso? Vamos para cá. Ele diz que até consumir 75% da quantidade de níquel. Então vamos pensar no seguinte: no início tinha 100%. Quando passa um tempo de meia-vida, assim, um tempo de meia-vida, um minutinho, só deixar isso aqui retinho. Perfeccionismo bate aqui, pessoal. Quando passa um tempo de meia-vida, vai ter quanto? 50%. Quando passa o outro tempo de meia-vida aqui, pessoal, se chega em 25%. Note que, passando 2 tempos de meia-vida, a quantidade de níquel que foi consumido nesse processo aqui foi de 75%, que é justamente o que a questão está dizendo que ele quer que seja consumido. Como cada tempo de meia-vida são 100 anos, 100 com mais 100, então aqui, primeira resposta aqui é quanto? 200 anos. Nossa, então essa bateria, ela funcionaria por 200 anos, tá, pessoal? Mas ele não me pergunta só isso, tá? Ele me pergunta se mantém a massa. Gente, na decomposição do níquel, a questão me afirma, tá, que o níquel ele vai se transformar em cobre. Ora, o níquel vai se transformar em cobre. Ah, e a massa é a mesma, né? Ó, 63, 63. Então, o que é que eu posso concluir com isso, tá? Eu posso concluir que a massa, durante o funcionamento desse tipo de bateria, é constante. A massa não vai mudar, porque ela está saindo de um isótopo de massa 63 e está formando outro elemento também com massa de 63. Então, ela vai ser constante durante todo o funcionamento dessa bateria. Beleza? Vamos embora, vamos para a próxima questão. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, tá? Ela me diz o seguinte, ó. A lidocaína é um anestésico local muito utilizado por dentistas. Quando você vai no dentista que você precisa tomar, pessoal, uma injeção, né, uma ali de anestesia, antes ele passa uma pomadinha que já anestesia um pouco o local. Isso é a lidocaína, tá? Ela atua a partir da passagem através da membrana lipídica que envolve os neurônios. Opa! Se é uma membrana lipídica, ela interage com a membrana lipídica, então tem que ser um composto também apolar, né? Consegue atravessar essa membrana lipídica, que são células responsáveis pela transmissão do sinal da dor. A eficácia de um anestésico depende da sua capacidade de permear a membrana lipídica, sendo que o efeito anestésico é tanto maior quanto maior for a permeação. Em meio ácido, a lidocaína é protonada. Pela equação química a seguir. Veja, pessoal, que a protonação está acontecendo nesse nitrogênio, né? Porque a lidocaína tem esse nitrogênio que é uma amina que tem um caráter básico, que ela vai atacar, tá? Esse H+ que está no meio e vai formar aqui um composto protonado com uma carga, tá? Aí ele diz o seguinte, ó, considerando as formações apresentadas, qual função orgânica é protonada na molécula? Ora, que função orgânica é essa, pessoal? É uma amina. Rapaz, se viesse uma questão dessa, né? Bem tranquila, bem de boa identificação de função orgânica. Acho que esse foi o item mais fácil que a gente fez hoje, né, pessoal? Aí, ele diz o seguinte, ó. B. Sabendo que os processos inflamatórios geram produtos ácidos. A lidocaína, quando aplicada em regiões inflamadas, tem efeito reduzido, amplificado ou inalterado? Então, justifica a resposta. Vamos para cá, pessoal. Ó. A lidocaína ela é um composto, por mais que ela tenha esses nitrogênios, ele tem um caráter mais apolar, tá? Então, ele tem um caráter mais apolar. Só que quando ela é protonada, ela gera uma carga. Então, com a água, por exemplo, ela vai se tornar mais solúvel na água. Se ela se torna mais solúvel na água, ela vai se tornar menos solúvel
na camada lipídica. Então, ela vai ter maior dificuldade lipídica de atravessar. Então, o efeito dela vai ser reduzido. Por que que ela vai ser reduzida? Pois diminui a solubilidade em lipídios. Se reduz a solubilidade em lipídios. Aí ele coloca o seguinte, ó. Outro anestésico local muito utilizado é a bupivacaína, cuja estrutura química está representada a seguir. Comparando com a molécula de lidocaína 1 e considerando apenas a capacidade de penetrar na membrana lipídica do neurônio. Qual dos dois deve ter maior efeito anestésico? Ora, pessoal, se você notar, esse composto aqui ele é mais apolar. A gente consegue perceber isso comparando com a lidocaína, pois ele tem mais carbonos. Ó, vamos contar. Quantos carbonos tem aqui a lidocaína? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Top. Quantos nós vamos ter aqui? Ó? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa, tem mais carbonos. Então, ele vai ter maior efeito. Maior efeito. Por que que ele vai ter maior efeito? Ele vai ter maior efeito, pois ele é mais apolar. É mais apolar por conter mais carbonos. Conter mais carbonos, tá, pessoal? Então, ele é mais apolar por conter mais carbonos. O ser mais apolar ele vai ter uma melhor penetrabilidade aí nessas membranas lipídicas aí, e com isso ele vai ter um melhor efeito anestésico. Tranquilo, pessoal? Tudo de boa? Então, vamos emborinha para a próxima questão, questãozinha 6. Questão 6, ela diz o seguinte, ó. O ácido fosfórico, que é o H3PO4, é um importante produto químico usado na produção de fertilizantes, detergentes e na indústria alimentícia. A produção de H3PO4 ocorre por dois processos distintos. No processo úmido, faz-se reagir rocha fosfásica, que é o Ca5PO43F, com ácido fluorídrico. Outra opção é extrair o fósforo elementar com oxigênio gasoso para formar o P4H10 e em seguida reagir essa espécie com a água, beleza? Formando o ácido fosfórico. Considerando o Ca5PO43F e o P4H10, qual das duas espécies possui maior teor de fósforo em massa? Justifica sua resposta mostrando os cálculos. Gente, olha que lindo. Questão aqui embaixo, ela me dá as massas, né? Ó, 504, tá? E 284 é a massa do fósforo igual a 31. Então, vamos baixar um pouquinho aqui para a gente ter espaço para resolver essa questão aqui melhor, tá? Vou até baixar bem legal aqui. Eu subi um pouquinho. Opa. Eu acho que aqui tem espaço já, né? Vou baixar um pouquinho aqui. Essa. Então, aqui não precisa. Eu vou baixar um pouquinho esse note e anote. Isso aqui eu vou precisar usar já já, beleza? Então, vamos para cá. Ó, como é que eu calculo a porcentagem de fósforo nesse composto aqui, ó? Ca5PO4 3F. Vamos lá. Quantos fósforos ele tem aqui? Ó? 3 vezes 1, então ele tem 3 fósforos. Então, eu vou pegar aqui, ó.
3 vezes 31, que é a massa de fósforo. E quantos fósforos eu tenho? 3 vezes 1, 3. E dividir pela massa molar dele, que a questão me deu aqui, que é 504, tá? Ó. Então, vou dividir isso aqui por 504. 504. E vou multiplicar por 100. Aí eu vou ter a porcentagem do elemento fósforo aí em massa, tá? Essa porcentagem, pessoal, eu já fiz aqui. E vai dar 18,45%. Beleza. Agora eu vou fazer essa mesma continha para o P4O10. Só que aqui ele tem 4 mol de fósforo, então tu vai pegar o seguinte, ó. 4 vezes 31. Dividido pela massa molar desse composto inteiro. Esse composto inteiro, segundo a questão, tem 284. Então, vamos para cá. Dividido por 284. E vou multiplicar isso aqui por 100, ó. Ah, claro que isso aqui vai dar maior, né, pessoal? Deu 43,63%. Então, qual das duas espécies possui maior teor de fósforo? É o P4H10. A resposta é o P4H. Opa, P4O10H, de onde foi que eu tirei esse H? P4O10, tá, pessoal? Aí ele diz o seguinte aqui no item B. Apresente na tabela a seguir a equação global balanceada da produção de ácido fosfórico partindo do P4 e o número de oxidação dos fósforos no reagente e no produto. Veja, ele disse que na questão reage o P4 com o oxigênio e com a água. Porque esses dois aqui reagindo vai dar origem ao P4H10, O10, desculpa, de novo falei H, mas é O10. Isso com a água vai formar o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Tá? Então aqui eu vou ter que colocar um 4 aqui. 4 vezes 4 dá 16, então eu vou ter que colocar um 8 aqui. E 4 vezes 3, 12, então eu vou ter que colocar um 6 aqui. Beleza? Tranquilo? Então, essa aqui é a equaçãozinha aqui, ó. Deixa eu só ver se tá tudo certo. Um minutinho, acho que não. Ó, aqui no oxigênio, 6 vezes 1 tem 6 aqui. 4 vezes 4 tem 16. Então, aqui precisa só de 10, é só um 5, tá? 5 vezes 2, 10, com mais 6, 16. Pronto. Qual o NOx do ferro no P no P4? Ora, P4 é uma substância simples. Toda substância simples tem NOx igual a 0. No H3PO4, H é mais 1, oxigênio menos 2, e eu vou chamar o P de X, né? Então, vai ficar 3 vezes mais 1, mais 3, mais X do fósforo. 4 vezes menos 2, menos 8 de oxigênio. Isso aqui é igual a 0. Então, fazendo essa continha, esse X aqui vai ficar igual a mais 5, tá? Então, o NOx do fósforo nos produtos, ele é mais 5 aí, beleza? Aí, vamos para cá. Ó, só baixar esse note e adote aqui. Pronto. Ó, um volume de 10 ml de um refrigerante previamente desgaseificado foi adicionado em um balão volumétrico de 50 ml e completado água destilada. A solução analisada obteve uma concentração de 0,2 gramas por litro de ácido fosfórico. Pera, pessoal, ó, se ele sai de 10 para 50, ele aumentou o volume 5 vezes. Não foi? Concorda? Só que volume e concentração são inversamente proporcionais, ó, porque ó, a massa que eu tenho aí vai ser igual à concentração vezes o volume. Então, se eu aumento o volume 5 vezes, eu vou diminuir a concentração 5 vezes. Beleza, pessoal? Vamos partir desse princípio aqui, certo? Aí vamos para cá.
Considerando o valor máximo de ácido fosfórico permitido no refrigerante igual a 0,07 gramas a cada 100 ml, a concentração de ácido fosfórico no refrigerante encontra-se dentro do limite permitido pela legislação? Justifica a resposta mostrando os cálculos, tá? Então, vamos para cá. A gente pode fazer isso aqui, pessoal, ó, da seguinte maneira. Ele tinha... Vamos diluir isso aí, né? Ó. Então, a concentração 1 vezes o volume 1 vai ser igual aqui a concentração 2 vezes o volume 2. Então, a concentração era 0,2 e o volume 1 era 10 ml. Qual vai ser a concentração 2 vezes um volume aqui de 50? Beleza? Então, ó, veja, a concentração 2 ela vai ser igual a... Ela vai ser igual aqui, ó, 0,2 vezes 10 é a mesma coisa que 2 dividido por 50. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, 2 dividido por 50. 2 dividido por 50. É a mesma coisa que 4 sobre 100, né? Ou seja, isso vai ser 0,04. Isso aqui o quê? Gramas por cada litro, tá? Beleza. Mas vamos para cá. Ó, ele disse que pode ter 0,07 gramas a cada 100 ml. 0,07 gramas a cada 100 ml. Se aqui ele tem... Ah, calma. Espera um minutinho aqui. 0,04. Aqui. Ah, não, pessoal. Um minutinho aqui, ó. Ele disse que ele obteve uma concentração de 0,02. Vamos alterar aqui um pouquinho, tá? Na verdade, o que foi que ocorreu aqui? Foi o seguinte, ó. Ele disse concentração no início vezes o volume no início igual a concentração no final vezes o volume no final. Volume 2. Concentração no início eu não sei quanto ela é, mas o volume que eu tinha no início era 10, tá? Mas ele disse que obteve uma concentração de 0,2 quando ele diluiu para 50, tá? Então, essa concentração no início aqui, ó, é igual a quanto? 1 grama por litro, tá? Porque, ó, 0,2 vezes 50 dá 10. 10 dividido por 10, 1. Então, essa era a concentração no início. Beleza? Só que aí, ó, a questão te disse que o máximo permitido é 0,07 gramas a cada o quê? 100 ml. Em 1 litro, que são 1000 ml, você vai ter quanto? X aqui vai ser igual a 0,7 gramas por litro. E 1000 ml vale 1 litro. Espera, você pode ter no máximo 0,7 e a concentração estava 1. Então, a concentração de ácido fosfórico nesse refrigerante encontra-se dentro do limite permitido? Não. Não. Quanto que ela está acima? Está 0,3 gramas por litros acima do permitido. Portanto, galera, essa é a nossa resposta. Vamos para a próxima questão, questãozinha 7 aqui, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Aqui, pronto. Ó, a intolerância à lactose é uma condição causada pela incapacidade de digerir lactose. Opa! Incapacidade de digerir a lactose, que é o açúcar do leite.
Essa condição impede a quebra da lactose em 2 monossacarídeos, os isômeros da glicose e galactose. Para verificar essa condição, pode-se administrar uma dose de lactose ao paciente e acompanhar a concentração de glicose no seu sangue, a glicemia, ao longo do tempo. A seguir, está apresentada a curva que representa a glicemia ao longo do tempo do paciente capaz de digerir a lactose. Capaz de digerir a lactose. Esboce na mesma figura a curva esperada em um exame positivo para intolerância à lactose, partindo-se da mesma glicemia inicial. Pessoal, veja. Vou até mudar a cor aqui. Nesse caso, é importante a gente ter uma corzinha diferente. Vamos para cá. Se a pessoa é incapaz de digerir a lactose, ela é incapaz de quebrar essa lactose em glicose e galactose. Ou seja, se ele ingeriu aí só a lactose, ela não pode ser quebrada, a glicemia da pessoa não vai mudar. Então, a gente espera aqui uma constância nessa glicemia, porque não tem, ela é incapaz, a pessoa é incapaz de quebrar a lactose. Porque aqui eu ainda achei que ficou um pouquinho torto, eu quero deixar bem paralelozinho aqui, pessoal. Pronto, agora sim. Então, esse eixozinho vermelho aqui, é o eixo da pessoa intolerante. 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 Beleza? Tudo tranquilo, pessoal? Por que ele é constante? Justamente porque a pessoa intolerante ela não tem a capacidade de digerir esse açúcar. Tranquilo? Aí vamos para cá. Vamos embora. Produtos chamados de zero lactose são tratados com lactase na sua produção. A lactase é a enzima que transforma a lactose em glicose e galactose, de forma a mitigar o efeito da lactose no organismo. A seguir são apresentadas tabelas nutricionais para o mesmo leite, em versões não tratado e tratado apenas com lactase. Qual a massa de lactose em gramas que deveria ser informada no leite zero lactose? Tá certo? Galera, como é que você poderia pensar aqui nessa questãozinha aqui, tá? Se você prestar atenção, se você somar essa quantidade aqui, de glicose e de galactose, tem que dar a mesma diferença dessa daqui, Beleza? Beleza? Do leite não tratado com lactose. Então, se você pegar essa massa aqui, você pegar, se você pegar 0,3, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Você pegar aqui, o 0,3 que está ali em cima, 0,3 de glicose menos o 0,1, isso aqui vai dar uma diferença de quanto? De 0,2, beleza? Agora, se você pegar, essa glicose que não foi informada e somar, tá? Somar menos o 2,1, tá? Que é o tanto que tem aqui, 2,1, que é de galactose. Isso aqui vai ter que dar a mesma coisa que é 0,2, tá? 0,2. Essa diferença tem que ser a mesma, tá, pessoal? Do leite com lactose, tá? Não tratado do tratado. Então, essa massa que não foi informada, tá? Então, aqui vai ser 2,1 com mais 0,2, dá 2,3. Dá 2,3 gramas aqui, tá? Então, essa massa aqui que não foi informada, tá? É 2,3 gramas. Porque a diferença tem que dar a mesma, tá? Da glicose e da galactose. Tranquilo? Então, vamos para cá.
Próximo item, ele diz o seguinte, ó. Vamos dar uma olhadinha no item C da questão. Pronto. O item C, ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte, ó. A quebra da lactose em galactose e glicose, ilustrada em 1, ocorre de forma semelhante à quebra da sacarose. Considerando o esquema, complete o espaço reservado a seguir para a estrutura da sacarose. Galera, presta atenção. Note que ele quebra esse oxigêniozinho bem aqui, ó, e transforma em 2 hidroxilas, beleza? Então, basicamente, essas 2 hidroxilas aqui, ó, elas iriam reagir, iriam liberar uma água e eu ia formar esses 2 compostos. Então, basicamente, pessoal, aqui, ó, que a gente vai encontrar o quê? Eu vou ter esse compostozinho aqui, tá? Primeiro que a glicose, aqui tem um CH2OH, bem aqui é um O, né, ó. Bem aqui vai ser um O, bem aqui vai sobrar um OH, aqui tem um OH para cima, e aqui tem um OH para baixo, tá? Esse cara vai formar aqui um éter, e aqui vai ficar assim, ó. Aqui vai ser um CH2OH, bem aqui nós temos um éterzinho, aqui um CH2OH. Ah, lembrando que aqui é uma... Espera aí, deixa eu só desenhar melhor aqui a frutose. Frutose vai ter que ter bem aqui um O, aqui, 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 aqui. Top. Aí, bem nesse carboninho aqui, um CH2OH. Nesse daqui, um CH2OH. Bem aqui, um OH. Beleza. Seria isso aqui que nós deveríamos encontrar aqui nessa espaçozinho da sacarose, tá? Sacarose. Exatamente isso. Só você lembrar, ó. Aqui, quando eu junto 2 carboidratos aqui por as hidroxilas, sai uma água, tá? Uma síntese por desidratação, uma condensação, e eu vou formar esse compostinho aqui, tá? Isso seria o que eu esperaria ali naquele espaço da sacarose. Tranquilo, pessoal? Vamos embora. Oitava questão. A oitava questão ela disse o seguinte: a quantificação de compostos químicos em geral é feita de maneira experimental, empregando instrumentos como balões volumétricos, que estão sujeitos a erros intrínsecos. A figura mostra um balão de 250 ml ao nível do menisco, com um desvio de 0,15 ml para mais ou para menos, em uma temperatura de 20 graus Celsius. Ele diz o seguinte: com base nessas informações, responda. A 20 graus Celsius, qual o desvio percentual do volume desse balão? Ora, bem facinho fazer esse item, pessoal. Como é que eu calculo aqui, ó? Ele disse que é 0,15 para cima ou para baixo, né? Então, você vai pegar aqui, ó. Você vai pegar aqui. Vou deixar retinho aqui. 0,15. Você vai dividir pelo total, que é 250. Você vai multiplicar por 100, porque ele quer um desvio percentual. Isso aqui, pessoal, vai dar aproximadamente 0,06%, tá, pessoal? 0,06%, ou seja, é bem baixinho esse desvio percentual aqui, tá? Ó. Aí vamos para cá. Item C. Item B. Considere o balão está em equilíbrio térmico a 20 graus Celsius em um laboratório com a temperatura controlada e foi preenchido com 250 ml de solução a 0,1 mol por litro de NaCl a 10 graus Celsius. Após o conjunto do balão e solução atingirem novamente o equilíbrio térmico, lembrando que o equilíbrio térmico é na temperatura maior de 20, tá?
Com o laboratório, a concentração da solução presente no balão estará com maior ou menor ou igual a 0,1 mol por litro. Pessoal, vamos embora. Se você notar aí, tá? Quando você aquece, quando você aumenta a temperatura de um líquido, esse líquido vai dilatar, não é verdade? Se ele vai dilatar, eu posso entender aqui que ele vai aumentar o volume. Eu aumento o volume desse líquido. Tranquilo até então? Então, vamos para cá. Se eu aumento o volume, qual a relação do volume com a concentração? Ó, concentração é igual... Vamos colocar em mol, né? Aqui. É igual ao número de mols dividido pelo volume. Se eu aumento o volume mantendo o número de mols constantes, o que é que eu faço com a minha concentração? Tenho que diminuir. Concentração e volume têm relação inversamente proporcional, pessoal. Então, ó, devido a essa justificativa que eu te dei, a gente espera que a concentração do soluto esteja o quê? Menor. Vai estar menor concentração. Aí a pergunta, aí se ele pedisse, como ele pede, para você justificar, né? Você vai justificaria assim, ó. Como a temperatura aumenta, vai dilatar, vai aumentar o volume, mantendo-se o número de mols, a quantidade de matéria constante, a concentração vai diminuir, tá? Então, menor concentração. No item C, ele diz o seguinte: em outro balão volumétrico, com as mesmas especificações do balão mostrado, foram adicionados 25 ml de NaOH concentração a 0,1 mol por litro. O balão foi completado com água até atingir o menisco. Qual a diferença de pH da solução inicial e da solução final? Pessoal, presta atenção. Eu só preciso fazer um cálculo. NaOH, né? Primeiro, se é uma base, eu não calculo de cara o pH, eu calculo o pOH. Se é 0,1 mol por litro, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1 mol por litro. Qual seria o pOH aqui? O pOH aqui, pessoal, ele vai ser menos o log de 10 elevado a menos 1, ou seja, o pOH é igual a 1. Se o pOH é igual a 1, o pH vai ser igual a quanto? 13. Beleza? Só que veja, no mesmo balão, então, de 25 para 250, significa que tu diluiu 10 vezes. Então, tu diminuiu a concentração de base em 10 vezes. Então, significa o quê? Que o pH no início era 13. No final, vai ser quanto? No final aqui, o NaOH, se tu diluiu 10 vezes, tu diminuiu 10 vezes a concentração. Então, vai ser 10 elevado a quanto? Menos 2 mol por litro. Então, o pOH aqui menos o log de menos 10 elevado a menos 2 dá 2. Então, o pH vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 12. E pH mais pOH tem que ser igual a 14. Beleza? Então, ele quer saber a diferença, né? A variação do pH. Ora, 13, que era no início, menos 12, que foi no final. A variação desse pH aqui, ó, ela vai ser igual a 1. Variou em uma unidade, tá? Tranquilo, galera. Muito de boa, muito tranquilo. Questãozinha bem de boa. Vamos para cá. Ó, nona questão. Subir um pouquinho aqui. O diamante, uma estrutura cristalina de carbono, é o material mais duro encontrado na natureza. Mastigar diamantes provavelmente quebraria os dentes e sua ingestão causaria desconforto. Entretanto, há uma forma extravagante de ingerir um diamante, que é utilizá-lo para produzir água com gás no seguinte procedimento. Passa oxigênio pelo diamante triturado com aquecimento e gera o CO2 gasoso. Esse CO2 gasoso vai ser dissolvido em água aqui, em um ambiente que tem nitrogênio líquido. Lembrando que o nitrogênio líquido, pessoal, é bem frio, né? Tem uma temperatura bem baixa, tá? Formando o CO2 sólido, comprimo esse gás e forma água com gás. Aí vamos lá. 1. O diamante triturado foi inserido em um tubo de vidro. 2. Foi injetado o oxigênio gasoso
no tubo de vidro que foi aquecido com maçarico. 3. O gás produzido foi colhido dentro de um tubo de ensaio imerso em nitrogênio líquido. 4. O sólido formado dentro do tubo de ensaio foi transferido para um cilindro de gás, o volume interno de 1 litro. Volume interno de 1 litro. Opa! Um cilindro de volume interno de 1 litro. Acho que esse detalhe vai ser importante, tá? Vou marcar aqui isso aqui. Beleza? Todo o CO2 sublimou dentro do cilindro. CO2 sublimou. Opa, outra informação importante. 5. O cilindro de gás foi então conectado com a garrafa até que foi gaseificada com a abertura da válvula no cilindro. Com base no esquema, a temperatura de fusão do N2 é maior, menor ou igual à temperatura de fusão do CO2. Pessoal, vamos pensar aqui, tá? Ó. Vamos pensar aqui. Se ele está sublimando, significa que eu estou passando o CO2 do estado gasoso para, na verdade, gasoso para o sólido, né? O CO2 sólido. Para fazer esse processo, pessoal, é um processo exotérmico. Então tem que perder calor. Então, esse CO2 tem que perder calor para o nitrogênio. Se ele perde calor, significa que o nitrogênio está frio e ele está com a temperatura maior. Ele seria o quente, né? Porque o fluxo de calor sempre se dá do canto quente para o canto frio. Então, com certeza, a temperatura de fusão do nitrogênio é menor. Tá certo? Porque ele vai gerar uma região mais fria para que o CO2 possa perder o calor. Vamos lá. 3. Se o experimento exatamente igual fosse realizado trocando o volume de diamante e utilizando pelo mesmo volume de grafite, a quantidade de CO2 formada no fim do processo é... Galera, vamos notar aqui o seguinte. Será menor, igual ou maior? Galera, se você notar, a questão nos deu aqui a densidade. A densidade do grafite é 2 e a do diamante é 3. Isso significa o quê? Se a densidade do grafite é menor, significa que ele tem mais átomos de carbono no mesmo volume. E ele está mandando exatamente igual for trocado o volume de diamante pelo mesmo volume de grafite. Então, isso significa que o diamante ele tem uma quantidade maior de carbonos ali. Lembrando que eles são alótropos, tá? Do carbono, beleza? Porque eles são formados exclusivamente por carbono, tá? A diferença é a diferença estruturais. Então, como o diamante ele é mais denso, ele tem mais átomos de carbono no mesmo volume. Então, se teria menos carbono para reagir com oxigênio, significa que a quantidade de CO2 seria o quê? Menor. Menor. Pois o grafite é menos denso. É menos denso, beleza? Partindo-se de 3 gramas de diamante, qual a massa de gelo seco obtida, tá certo? Qual será a pressão de CO2 dentro do cilindro a 27 graus Celsius? Considere o rendimento da reação igual a 27 graus Celsius. Pessoal, primeira coisa, você pegar aqui, C mais o O2, vai produzir aqui CO2. Então, isso significa que 12 gramas de carbono produz 44 gramas de CO2, que é a massa molar dele. Se você tem 3 gramas aqui de carbono, qual vai ser essa massa de CO2 aqui? Essa massa de CO2 é igual a 11 gramas. Beleza. Agora que eu já sei a massa em gramas de CO2, eu vou aplicar no PV com NRT. Quanto é que vai ser isso aqui? Qual o número de mols de CO2? Vai ser 11 dividido por 44. Ou seja, o número de mols dele aqui é 0,25 mols. Aplicando como ele quer saber a pressão de CO2 gerada, PV igual a NRT.
Pressão é o que eu quero descobrir. O volume do cilindro é 1 litro, tá? O número de mols é 0,25 mols. O R é 0,082. E a temperatura é 27 graus Celsius, com mais 273 vai ficar 300 Kelvin, tá? Portanto, a pressão aí, tá? Vai ser igual a 6,15 atm. Beleza, galera? 6,15 atm é a resposta final aí do item C. Tranquilo? Vamos embora, tá? 10ª questão. Em laboratório, os peptídeos, lembrando que peptídeos são o quê, pessoal? Peptídeos são proteínas, né? Aí, peptídeos podem ser sintetizados com reagentes, promovem a ligação entre diferentes aminoácidos. O EDC é um composto que pode ser utilizado em solução aquosa com essa finalidade, como representado a seguir. Ó, o EDC. O EDC reage com o ácido carboxílico, tá? Vai formar esse intermediário, mas veja qual é aqui, ó, no produto, no subproduto formado aqui, ó. Ele vai formar essa diamida aqui, né? Aí é o seguinte, ó, um reagente similar ao similar chamado de DCC, que é este aqui, representado acima, também pode ser utilizado para promover o mesmo tipo de reação, mas não é indicado para o uso em meios polares, como soluções aquosas. Ele diz o seguinte: escreva a estrutura do subproduto do DCC, utilizando em substituição ao EDC. Pessoal, vamos para cá. Vou dar uma baixadinha aqui. Tá? O que é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que ele vai trocar esse grupo aqui, ó, por esse grupo aqui. Então, o que é que eu posso entender aqui? Ó, eu vou ter que ter um ciclo hexanozinho em cima. Ele quer só o subproduto, né? A gente vai só fazer o seguinte. Vai ter aqui um NH. Esse carbono do meio aqui, ó, ele fica com uma carbonila, né? Um C-O. Aqui vai ter que ser um NH. E claro, nós iremos precisar aqui, ó. Nós iremos precisar aqui colocar outro grupozinho desse. Outro ciclozinho aqui com 6 carbonos, tá? Só desenhar melhor aqui, né? Que ficou meio feio, né? Vamos ajeitar esse daqui. Cá. Esse aqui é o subproduto. Lembrando que a questão não pediu para você mostrar a reação. Ela pediu para escrever a estrutura do subproduto. Então, basicamente, o subproduto seria trocar essa função por essa função. Aí, vamos lá, o que é que ele coloca aqui, ó. Item B. O DCC é menos adequado para ser utilizado em solução aquosa do que o ECD. Ó, ECD, ele é mais utilizado em solução aquosa do que o E. Pronto, beleza. Por ser menos solúvel. Indique no quadro os tipos de interações termomoleculares e justifique a diferença de solubilidade de cada uma, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pessoal, veja. Se você notar aqui, ó, o EDC, ele tem uma cargazinha aqui, não tem? Quando ele interage com a água, um composto que tem carga, pessoal, ele interage através de uma ligação chamada íon dipolo. Então, a interação com a água aqui, ó, vai ser o quê? A íon dipolo. Íon dipolo, beleza? Já o DCC, pessoal, ele é um composto apolar. E tudo aqui vai cancelar, tá? Os vetores vão se cancelar aqui, tá? Então, ele é um composto mais apolar. Então, ele nem interage com a água. Ele vai interagir entre si com o quê? Com interação dipolo induzido. Por isso que eu digo que esse primeiro é o quê? Polar, tá? Ele vai ser um composto mais polar. E esse segundo aqui, que é o DCC, ele é
Lá. Tranquilo? De boaça, pessoal. Tudo de boa, tudo tranquilo. Aí vamos para cá. Um dos métodos utilizados para quantificar proteínas é o método de Quejedal, no qual é realizada a determinação de quantidade de matéria nitrogenada total de uma amostra. Esse método consiste em degradar toda a proteína de forma que todos os átomos de nitrogênio da amostra sejam convertidos em sulfato de amônio. Considere, tá, uma amostra de 550 miligramas do peptídeo, cuja forma molecular é essa aqui, ó, que foi submetida ao método de Quejedal, né? Quejedal. Calcule a quantidade máxima em mols de sulfato de amônio que seria produzido pela análise da amostra com esse método. Veja, pessoal, ele disse na questão aqui que todo átomo de nitrogênio desse peptídeo era transformado aí em sulfato de amônio. Então, se a gente tiver o peptídeo aqui, ó, que é o C123H193N35, O37, não sei o que é que ele vai formar fora isso, mas o importante é saber que ele forma esse sulfato de amônio, NH4, 2SO4. Só que aí, pessoal, tem um detalhezinho aqui. Todo mol de amônia, todo mol de nitrogênio que está aqui tem que estar aqui, tá? Então, aqui, ó, para dar 35, aqui eu vou ter que deixar 35 sobre 2. Beleza? 35 sobre 2 vezes 2 dá 35, e desse lado 35. Ou seja, a proporção aqui é de 1 mol desse cara. 35 sobre 2 dá quanto? Dá 17,5 mols, né? A questão foi maravilhosa, ela já me deu a massa molar desse cara. Então, significa, tá? Que 2.751 gramas desse cara vai me gerar 17,5 mols aí do sulfato de amônio. Só que aí ele me deu uma massa do peptídeo igual a 550,2 miligramas. Vamos botar aqui, ó, 550,2 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, porque é mili. Quanto vai ser essa quantidade de mols aqui geradas, tá? Essa quantidade de mol gerado aqui, pessoal, vai dar igual a 3,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols aí, beleza? De quem? Do NH4, 2SO4, SO4. Galerinha, essa foi a nossa aulinha, tá? De revisão para a FUVEST. Então, um forte abraço e a gente se encontra na próxima revisão. Valeu, beijo do professor Tessa. Tchau, tchau.